passado Jesus ensinava sobre a grandeza da graça do matrimônio e que porque é Deus quem une, então não é possível tirar Deus de lá, é indissolúvel. Hoje o Senhor nos olha com amor e nos chama à perfeição, a ser santo. No Evangelho do Jovem Rico, a gente tem dois problemas ao menos, né? E difíceis de solucionar: a salvação e a riqueza. O primeiro é solucionado por Jesus, bem indicando os mandamentos, viver os mandamentos, né? A vida de fé e do amor colocado em prática. A fé em obras, né? O segundo tem a solução aonde? Bem, na partilha com os mais necessitados. Porque se a riqueza não é compartilhada, ela se torna um ídolo e escraviza. O problema não é ter dinheiro, a gente já sabe disso. O problema é se o dinheiro e a busca por ele tomam o lugar de Deus. E já adianto aqui, para quem se animar aí, né? Não são só os ricos que podem cair nesse problema, os pobres também. Quem nunca ouviu uma pessoa pobre dizer que não vai na missa porque não tem tempo? Vê o que faz qualquer coisa que a gente coloque à frente de Deus. Faça com que a gente termine triste. Esse jovem, ele viu Jesus olho no olho e imagina que tremendo o olhar de Jesus para ele. Porque São Marcos registra que Jesus olhou para ele com amor. E a gente sabe, né? São Marcos registra as memórias de Pedro. E Pedro contou para ele desse olhar. Fez questão de aparecer o olhar amoroso. O mesmo que ele dirigiu para Pedro uma vez. O mesmo que já dirigiu também para nós alguma vez. Mesmo assim, esse jovem terminou a sua vida sem nome e desconhecido. Tinha acabado de ser chamado para seguir Jesus, ser um dos íntimos, mas preferiu colocar à frente de Jesus algumas cabeças de bodes e uns quilômetros de terra, que um dia ia deixar para trás, como deixou, né? E alguém usou. Preferiu o tesouro daqui ao tesouro do céu que Jesus acabava de prometer. Trocou a vocação pelas coisas. Infelizmente, muitos do que a gente conhece e ama vão passar a vida deixando Deus em segundo, quem sabe em último lugar, por coisas que vão ficar aqui quando eles morrerem. No fim das contas, a tristeza é fruto do dizer não a Deus. Por medo de ser triste, ele não seguiu Jesus, não deixou seu dinheiro e, no fim, ficou triste. Tudo que Jesus me pede e eu não entrego vai me fazer triste. Que tu e eu não tenhamos esse fim tão amargo na nossa vida. Chama atenção Jesus dizer que só Deus é bom. Com isso, Jesus quer dizer que ele também tem como mestre um único Deus, verdadeiro, né? Que ele não vai ensinar nada fora do que é a vontade divina. Chama atenção também que esse rapaz não é mau, ele já é um bom rapaz, ele cumpre os mandamentos. E porque cumpre os mandamentos já está salvo, e Jesus ama isso nele. E pede mais. Pede mais porque quer dar mais. Pede mais porque a gente não nasceu para ser salvo simplesmente, para ir para o céu, mas para sermos santos, perfeitos como nosso Pai do céu é perfeito. Santidade não é deixar de fazer algumas coisas erradas. Santidade é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. É a sabedoria que a gente ouviu aí nas leituras outras. E se unir a Ele, ser íntimo de Deus, amigo de Deus. Para esse jovem ser perfeito era dar tudo, porque assim ele ia conseguir entender de verdade que o que mais importante que existe nessa vida é Jesus. Lembra de Maria, né? A irmã da Marta. E o que Jesus falou causou espanto para eles, porque naquele tempo riqueza era sinal de bênção de Deus. E Jesus olha para os outros e tenta explicar que não são os ricos simplesmente que têm dificuldade de entrar no céu, mas também os que têm sua esperança nas riquezas. E aqui entram os que não são ricos, mas que lutam para adquirir os bens e a riqueza, sei lá, coisas do mundo a todo custo. Isso significa que as riquezas constituem a razão de ser e de atuar dessas pessoas, que elas subordinam toda a sua vida ao dinheiro, que ao dinheiro são os bens materiais que determinam as suas ações, né? E não é Deus quem determina as suas ações e a sua vontade. É por dinheiro que elas fazem o que fazem. E por dinheiro, não tanto porque não têm, mas porque não querem perder o que têm, que não fazem o que não fazem. Não se trata só de entrar no céu depois de morrer. Jesus está falando para entrar no céu um dia.
que para entrar no céu um dia, a gente precisa agora entrar na dinâmica do reino do céu, aqui nessa vida, nessa terra. Para esse tipo de rico é difícil entrar no céu, porque já aqui nessa vida o reino não entra na cabeça e no coração deles. Jesus quer que os seus discípulos usem os bens para fazer o bem, para serem bons diante de Deus. Nada vale a pena sem Jesus. E Jesus em primeiro lugar. Se queres ser perfeito, se queres, Jesus propõe, não impõe, é livre. E aos que dizem sim, ele dá. Já repararam como alguns avançam na fé e outros patinam na fé? Bem, verdade seja dita que tem aí seu certo mistério nisso também, né? Mas não será que um dos elementos aí que explica é que alguns aceitam esse convite e buscam mais, rezam mais, se empenham mais, se doam mais, dizem mais sim a Deus e outros menos? E tu? Tu quer? Para aquele jovem, faltava vender todos os bens. Para ti, o que falta? O que falta para que tu seja aquilo que Deus quer que tu seja? O que Jesus responderia hoje para essa pergunta? Se queres ser perfeito, para um talvez seja abandonar tal mania, para outro esse egoísmo, esse apego. Talvez para alguém Jesus diga, deixa de procurar alguém para casar e entrega tudo para mim. Sabe, eu penso que seria um grande bem para a igreja que homens e mulheres, né, se tornassem celibatários. Não necessariamente padre ou freira, mas ali, na sua rotina de trabalho, se dedicando a santificar o trabalho, servindo a Deus. Talvez para algum rapaz a resposta seja, olha, deixa a tua casa, irmão, pai, mãe, entrega todo o teu coração para mim, para a igreja. Seja um padre de verdade, uma moça talvez, uma freira de verdade, segundo o coração de Jesus. Enfim, Jesus olhou para ele e o amou. Hoje o Senhor vai te olhar também ali na Eucaristia. Te olhar e te amar. O que te falta? Vai, deixa e vem. A Virgem Maria, a nossa Mãe Aparecida, foi. Ela vai nos ajudar a seguirmos firmes o chamado do Senhor para nós. Que ela nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.